Opa, eu sou o Nask, bom ter você por aqui. Hoje você vai aprender a construir esse slide que a gente consegue controlar pelos botões e a gente tem aqui embaixo o feedback visual, né, da quantidade de imagens, da posição que a gente está desse slide. Você vai conseguir construir isso com apenas HTML, CSS e JavaScript. E para você que está começando, ou até mesmo você que já tem um pouquinho mais de conhecimento no JavaScript, vai ser interessante essa experiência, poder entender como que a gente pode construir isso daqui do zero. É uma lógica bacana da gente aplicar. Vamos lá? Para isso, eu preparei aqui um projeto vazio, que a gente vai começar adicionando 3 arquivos padrão, um index.html, um style CSS e um script JS. No nosso index.html, padrão também, a gente vai colocar aquele templatezinho já pronto. Vou colocar aqui o título de slider, só de exemplo. E eu já vou adicionar, já vou linkar aqui esses arquivos, tá? Deixa eu só dar um zoom, eu sei que às vezes fica pequeno no vídeo. Espero que esteja um tamanho bom. Vou colocar aqui então, ó, link CSS. E eu vou também colocar aqui o script para a gente poder adicionar funções também no nosso projeto. Beleza? Legal. A nossa estrutura, o que eu pensei? Pensei da gente colocar aqui uma div slider. E aí dentro eu vou colocar uma div content, que é onde vai todo o conteúdo, aquelas imagens do slide, tá? Então aqui eu vou adicionar as imagens que me interessam. Eu vou tirar essa tag, esse atributo alt, porque eu não vou conseguir descrever a imagem. Então é melhor nem colocar nesse caso, tá? Só nesse exemplo do vídeo mesmo. Vou aqui nesse site que eu separei, que é o Pexels. Aqui a gente consegue vir explorar e pegar essas coleções, né, de imagens aqui. Então, eu vou pegar esse Beautiful Zoom Backgrounds e eu vou adicionar algumas imagens aleatórias. Então, para isso, eu vou copiar o link aqui, ó, da imagem. Eu volto para o Zoom, eu volto para o VS Code e aí aqui eu vou colar o link, tá? Duplico e eu vou pegar aqui outra imagem, pode ser essa daqui, ó. Então, beleza. Vou clicar aqui em Go Live para a gente poder visualizar isso na página. E para quem não sabe, esse Go Live é uma extensão que eu tenho aqui no meu VS Code, que é a Live Server, tá? Que a gente consegue visualizar o projeto num servidor que é, enfim, hospedado na máquina, né? Então a gente consegue visualizar o projeto com mudanças em tempo real. Então agora o que eu preciso fazer é deixar essas imagens do tamanho que eu espero lá do meu slider. Para isso, eu vou então no meu arquivo CSS. Uma das coisas que eu já gosto de fazer é resetar algumas configurações básicas. Então eu coloco margem 0, o padding eu coloco em 0 também, e o box sizing de todos os elementos eu coloco border box. Legal. Uma coisa que eu posso fazer também, para não cansar nossa vista aqui, é colocar no body o background color. Pode ser, acho que um 999, para poder ficar um cinza. E a gente já consegue trabalhar melhor, né? Talvez até um pouco mais escuro. Beleza, vou usar essa cor aqui. Agora, vamos começar então a estilizar nossas imagens, tá? Então dentro de Content, eu vou pegar aqui tudo que for imagem e eu vou deixar do tamanho que eu espero lá do meu slide, tá? Então para isso, eu imaginei da gente colocar aqui uma largura de 900 pixels e uma altura de 350 pixels. Salvei. E as imagens já ficam do tamanho que eu espero, mas elas deram uma distorcida. E eu não quero que essa distorcida aconteça. Então aqui eu vou aplicar um Object Fit Cover. E aí, agora a imagem ela tenta preencher aquele espaço. Eu poderia ter pego as imagens com um pouco mais de qualidade, mas vai ficar só pro exemplo do vídeo, tá? Beleza. Esse elemento com a classe Content é o que está abraçando todas as imagens do meu slide, né? E eu preciso fazer com que ele coloque as imagens, esse elemento coloque as imagens uma do lado da outra, e não dessa forma como está aqui. Para isso, eu vou colocar um display flex
e isso já vai colocar as imagens lado a lado. Mas repara que elas perderam, né, a largura que elas estavam. Então vou colocar aqui nesse conteúdo um width que vai ser um fit content. E aí ele já coloca ali as imagens preservando o tamanho do conteúdo, né? Beleza. Ainda assim, as imagens, elas estão assim, ultrapassando aqui o que eu espero, né? A gente tem um scroll, ó, que eu consigo navegar, mas eu não quero que as outras imagens fiquem visíveis, né? Eu quero que uma imagem seja visível só por vez. Para isso, eu vou colocar aqui no meu slider um overflow no eixo X. Vou colocar scroll só para você entender o que acontece. Agora, aquele scroll que estava aqui embaixo veio aqui para cima, certo? E eu vou limitar a largura do meu slider. Então, vou colocar a largura dele na mesma largura da imagem, 900 pixels. Quando eu volto para cá, o scroll agora está aqui, certo? E a gente consegue visualizar uma imagem por vez. Estamos caminhando. O que eu vou fazer? Ao invés de colocar esse overflow X no scroll, eu vou colocar hidden, porque eu não quero que a pessoa consiga visualizar esse scroll, não é legal para o que eu espero. Eu não quero que ela controle por ali também, tá bom? Então agora vai ficar escondido dessa forma. O conteúdo está escondido e o scroll também não está acessível. Legal. Vou colocar aqui um detalhe a mais, que é esse slider ele vai ter um border radius de 20 pixels, para a gente poder ter os cantos arredondados. E eu quero também centralizar. Então, para isso, eu vou... Nesse caso, eu vou aqui no meu body, tá? Vou colocar aqui um display flex, só no meu exemplo mesmo. Justify Content Center com um Align Item Center e uma altura mínima de 100 Viewport Height. Beleza. Então, o conteúdo agora está aqui no centro. Agora a gente precisa também adicionar os botões que vão controlar, né? Então, para isso, eu vou colocar aqui fora do Content, mas dentro do slider. E você vai ver que a gente tem um comportamento que não é bem o que a gente espera, tá? E como que a gente vai corrigir. Vou colocar aqui então um botão. Ele vai ter um ID Next Slide. E eu vou colocar aqui nele esse símbolo aqui. Vou também colocar um Previous Slide, que vai ter a setinha para o outro lado. Beleza, então os botões já estão aparecendo aqui. Agora vou estilizar. Então, button. Vou colocar aqui um tamanho de 60 pixels. Uma largura, né? E aí uma altura também de 60 pixels. Beleza. Vou arredondar também. Vai ter 50% de border radius. E eu já vou tirar a borda. Vou colocar aqui um background color desse Cornflower Blue. Foi a cor que eu coloquei no exemplo lá. E a color eu vou colocar também um white. White smoke, que não é bem white, né? É um pouco acinzentado. Beleza. Aí eu quero que esses botões eles fiquem na esquerda e na direita, né? Para isso, eu posso pegar aqui button. E aí vou usar um pseudo seletor aqui. First of type. Ele vai ter um position absolute. Na verdade, eu vou colocar esse position absolute para cá, tá? Porque os dois botões eles vão ter essa opção, né? Essa propriedade. E vou colocar nesse caso, nesse primeiro, que é o botão que fica na esquerda, um top de 50%. Isso também posso colocar para cá. Daí eu vou colocar um left 0% e um 0 só, né? E o transform eu vou colocar um translate. O que acontece? Se a gente não fizer isso, vou deixar sem por enquanto, para você ver o efeito que a gente tem, tá? Então ele está aqui desse lado, né? E na verdade eu preciso que ele
esse left que está 0 seja relativo a esse elemento e não a minha página. Para isso, eu posso pegar aqui o meu slider e colocar um position relative. Só que agora repara que sumiu o meu botão, tá? Isso é por conta do overflow, que a gente está aplicando aquele overflow hidden, então o conteúdo não aparece. Isso vai me obrigar, nesse caso, a criar mais uma div, tá? Só para a gente poder ter esse efeito. Então, eu vou criar aqui um slide e eu vou colocar todo o conteúdo ali dentro. E os botões eu vou colocar dentro, como filhos aqui, né, do slide, tá bom? Esse position relative, na verdade, eu vou aplicar para o slide. E agora, deixa eu ver, top 0, deixa eu já pegar aqui o meu outro botão, vai ser o last of type, aqui eu coloco um right, beleza, então agora os botões estão aparecendo. Aí vem o porquê daquele transform, né? Vou colocar na esquerda primeiro, ó. Transform, translate. Quando eu coloquei top 50%, o 50% ele está aqui no topo. Então isso faz com que o botão fique um pouco mais abaixo, tá? E eu quero que na verdade ele fique bem centralizado ao conteúdo e saindo um pouquinho aqui, né, do slide. Para isso, então eu faço esse transform translate, onde eu pego no eixo x e y e eu mexo no próprio elemento, tá? Então aqui eu vou colocar um menos 50% para ele poder subir e outro menos 50% para ele poder andar um pouquinho para o lado, ó. Então ele dá esse efeito aqui. Eu vou aplicar isso aqui também no meu last of type, só que a diferença é que ele vai andar 50% para fora, né? Então agora a gente tem os botões bem posicionados. Vou colocar um efeito, só para dar uma graça. Esse button aqui, posso colocar no hover. Background color, vou a partir desse cornflower blue pegar uma cor um pouquinho mais escura. E aí beleza. Tá faltando aqui um cursor pointer, né? Para poder mostrar que é um botão. Legal. Show de bola. E aí, eu acho que a gente já pode começar a adicionar um pouco de funcionamento aqui para o nosso slide. Vamos então sair um pouco do CSS. Vamos lá para o JavaScript. E aí no JavaScript, eu já quero selecionar alguns elementos, né? Primeiro, eu quero pegar aqui document get element by ID. Eu quero pegar aqui o botão que faz o next, né? Então, next slide. Esse é o botão que eu vou chamar aqui, vou colocar numa constante, btn next. Vou duplicar para já aproveitar e vou colocar aqui, ó, previous slide. E esse vai ser o btn previous. Legal. Deixa eu ver o que mais que a gente precisa para começar. Eu preciso pegar também o meu slider, que é o que vai o elemento que a gente vai mexer no scroll, né, para a gente poder controlar o conteúdo. Então o slider vai ser document.querySelector e eu vou pegar aqui o elemento que tem a classe slider. Beleza, acho que é o suficiente. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma função que eu consiga aplicar tanto no btn next quanto no btn previous. Então olha só, btn next vai receber um add event listener, né, de clique e vai executar uma função que eu ainda vou criar chamada control slide. E essa mesma função eu vou aplicar no btn previous. Beleza, então vamos criar essa função. Function control slide. Eu consigo pegar de dentro aqui o botão, né, que foi clicado. Então aqui, ó, eu já vou desconstruir o target desse evento e já vou pegar o ID. Qual a vantagem disso? Eu pensei de usar aqui um switch case,
e aí eu olho pelo ID. Então, quando eu estiver lidando com o next slide, eu executo uma lógica. Quando eu estiver lidando com o previous slide, eu executo uma outra lógica, certo? E aqui eu vou deixar esse default com um break, né? Legal. Agora eu vou retornar aqui slider. Olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar o scroll left, uma propriedade que a gente tem dentro desse slider, e eu vou aplicar um valor. Então, quando eu clicar no botão de próximo, né, next slide, eu quero que o scroll dele avance o tamanho da minha imagem, beleza? Só que eu vou fazer isso tudo de forma dinâmica. Como eu sei que o tamanho da imagem é o mesmo tamanho do slide, eu posso pegar o próprio tamanho do slide para poder incrementar aqui, nesse caso. Como que eu faço isso? Como é um valor que vem lá do CSS, eu não consigo pegar direto no JavaScript. Mas eu tenho uma função chamada getComputedStyle. Essa função, quando eu passo ali para dentro um elemento, eu consigo pegar aqui várias propriedades lá do meu CSS. Eu quero o tamanho, então eu já vou desconstruir aqui, ó, o width, e eu vou renomear para slider width. E aí aqui então o meu scroll left eu vou incrementar colocando o meu slider width, beleza? Vamos ver se isso já dá algum resultado. Então vou clicar e ainda não deu nada. Deixa eu ver o que eu errei aqui. Inspecionar. Não deu nenhum erro no meu console. Deixa eu ver se eu coloquei certinho. Script JS. Tá. Control slide. Ué, o que eu errei? Tá ligado? Deixa eu ver. Tá. Já sei o que aconteceu. Isso aqui, ó, vem com o pixel também, a unidade de medida, tá? Se eu colocar aqui, ó, console log de slider width, repara que ele vem com 900 pixels, só que o scroll ele não lida com pixels, ele lida somente com valores do tipo number, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse pixel simplesmente passando aqui um parseInt em volta do valor, e aí ele vai, aqui tem que ser com I maiúsculo, ele vai preservar somente o número, certo? Então quando eu clico, passou a imagem, clico de novo, passou outra imagem. Só que está muito bruto isso daqui, né? A gente pode ir lá no Style CSS, ó, pegar aqui o slider, que é quem está fazendo o scroll, e a gente coloca aqui uma propriedade, scroll behavior com o valor smooth. Isso vai fazer com que ele fique suavizado, né? Desse jeito. Maravilha. E aí a gente vai fazer a mesma coisa nesse caso, só que para o previous slide, e ao invés da gente incrementar, a gente decrementa. Então olha só, a gente consegue voltar, beleza, cheguei no limite no começo, e a gente consegue avançar até o final, cheguei no final. Parece muito bom, muito legal, mas a gente tem um probleminha nisso daqui, que é, se eu resolvo avançar com muita velocidade, repara que agora uma imagem começou a dividir com a outra o espaço. Isso porque antes do meu scroll left, que é aquela propriedade, ter atingido o valor que eu esperava, eu já estava incrementando ou decrementando. Isso começa a interferir no valor final. E aí a gente tem esse resultado que não é o que a gente quer. Ó, agora acertou, mas se eu avançar muito rápido, ó, aqui está dividindo. Eu não quero que isso aconteça. Para isso, eu vou então criar um objeto, que eu vou chamar aqui de SlideProps, ou pode ser slider, né? Aqui eu estou misturando um pouco. Vou colocar SlideProps e aqui eu vou também alterar para slide. Slide. Beleza, para a gente manter esse padrão. E aí,
eu vou então deixar aqui dentro o width, que vai ser o meu parseInt do slide width. E aí, ao invés da gente usar esse valor aqui, eu já vou substituir por slide props width, que a gente tem o mesmo efeito. E eu vou também adicionar uma propriedade scroll, que começa em 0. Beleza? O que a gente vai fazer então? Com essa propriedade scroll, eu consigo aqui dentro abrir um escopo e eu vou colocar que o meu slide props .scroll ele vai receber, ele vai incrementar com o slide props width. Então a gente vai adicionar ali o valor do slide props. Parece a mesma coisa, mas esse valor aqui ele só vai conseguir andar com esse intervalo, tá? Esse daqui ele consegue pegar no meio do caminho, enquanto o scroll está acontecendo. E aí por isso que a gente tem essa variação ali do valor, tá? E beleza, aí aqui eu vou colocar que o scroll left ele é igual ao slide props.scroll. Deixa eu atualizar aqui. Então olha só, se eu acelerar, a gente não tem mais aquele problema. Mas a gente tem outro problema, que é, se eu chegar no final da minha lista, igual aconteceu, ó, tô clicando. Ele não está andando, beleza. Isso é o que eu esperava. Mas quando eu vou voltar, ó, nesse caso funcionou. Deixa eu tentar de novo, ó. Ó. Deixa eu atualizar para ver se eu consigo reproduzir. Tá, aqui funcionou. Então, por enquanto, tudo certo. Deixa eu voltar aqui e fazer a mesma alteração para o previous slide. Então, essa linha eu jogo para cá. Aqui eu vou decrementar com esse valor. E o scroll left ele recebe então slide props scroll. Beleza. Deixa eu atualizar. Então consigo avançar muito bem. Ó, agora aconteceu o problema que eu esperava. O que acontece? Quando eu chegar no final do meu slide, cliquei algumas vezes e o conteúdo não foi, não avançou. Até aí tudo bem. Mas quando eu clico para voltar, ele não volta. Eu preciso clicar algumas vezes até que ele consiga voltar, de fato. O problema que está acontecendo aqui é que antes, com o scroll left, a gente tentava adicionar novos valores, ele chegava no limite dele e simplesmente não interferia, tá? Agora a gente está aplicando um valor sem limite para o nosso scroll. Então, quando ele chega no final, ele aplica aqui um valor, eu estou clicando, ele está aplicando mais valor ainda. Depois, quando eu tento voltar, eu tento colocar no meu scroll uma posição que não existe. Então, ele vai ficar sempre no final, certo? E eu preciso clicar algumas vezes até que ele volte no valor que ele consiga mexer aqui na posição do scroll, como eu esperava. O mesmo acontece na volta, ó. Se eu ficar clicando aqui e depois tentar avançar, ele também não consegue. Vou ficar clicando até que ele consiga voltar, avançar. Como que a gente corrige isso? Com condições. No caso do previous slide, eu não quero que ele decremente ao ponto dele chegar a menos de 0. Eu quero que o mínimo que o scroll tenha de valor seja 0. Para isso, eu vou aqui então dizer que o slide props.scroll ele vai ter uma condição. Isso é, se o meu slide props scroll menos o slide props.width for menor do que 0, então eu vou colocar 0 no valor do scroll. Caso contrário, eu coloco isso daqui. Então vamos ver agora se a gente já teve resultado. Ó. Vou avançar, vou voltar, estou clicando várias vezes, vou avançar de novo. A gente com um clique só conseguiu avançar novamente. Porque o nosso scroll ele nunca ficou menor do que 0. Agora lá em cima, a gente tem que usar uma lógica um pouquinho diferente. Essa lógica é, se o meu slide props scroll mais o slide props.width for maior do que o meu conteúdo, ou melhor, ele for
menor, né, do que o meu conteúdo, aí sim eu vou atualizar esse valor. Agora, como é que eu pego então o meu conteúdo, né? Seguindo essa mesma lógica aqui. Então, eu vou selecionar o meu content. E aí aqui eu vou pegar do content o que eu vou chamar de content width. Aqui vem com aquele pixel, né? Então a gente precisa fazer um parse int do meu content width, beleza? Então, se for menor, aí sim eu vou mexer no meu scroll. Caso contrário, simplesmente eu não mudo o valor. Vou atualizar. Então, eu consigo avançar bastante. Estou clicando várias vezes, nada acontece. Se eu clicar uma vez para voltar, ele consegue voltar. E se eu clicar várias vezes para voltar até ele atingir o limite, estou clicando. E eu clicar para avançar de novo, ele avança tranquilamente. Então aqui a gente já tem o funcionamento do nosso slide bem tranquilo, bem liso. Agora eu quero adicionar aqui aquele feedback visual, né? Os pontinhos, né? Quantas imagens eu tenho no meu slide, qual posição que eu tô. Para isso, eu vou voltar lá no meu HTML. E aí, dentro do meu... Pode ser, deixa eu ver. Pode ser dentro do slide mesmo. Eu vou colocar aqui uma div que tem a classe length dots. Vou chamar assim. E aí aqui dentro eu já vou ter um span com a classe dot. Lá no meu CSS, eu vou pegar aqui esse dot e eu vou colocar um display inline block, porque ele é um span, e eu quero adicionar aqui largura e altura. A largura pode ser 10 pixels e a altura também 10 pixels, porque eu quero produzir aquele efeito, né, de uma bolinha. Vou colocar o border radius de 50%. Background color, eu vou colocar um cinza. Pode ser acho que pode ser... Vou colocar aqui essa cor. Tá ali. Beleza. Deixa eu ver o que mais. Vou pegar o meu length dots e eu vou colocar uma posição absoluta, porque eu não quero que ele interfira aqui, ó, nos botões, tá? Eu vou até voltar para você ver, ó. Se eu não colocar isso daqui, ops, aqui, ó. Não sei, oi, meu Deus. Não sei se você vai enxergar, mas está dando uma diferença na altura, tá? Não sei se você consegue enxergar. Mas para corrigir, é só colocar esse position absolute. Aí eu quero alinhar, né? Então eu vou colocar aqui um left 0 e um bottom 0 também. Tá ali na base do meu slide, né? Vou colocar um transform translate. Daí eu posso andar até, aqui na verdade é 50%, né? Que eu quero. Olha lá, tá aqui a minha bolinha. E aí sim, eu quero fazer um translate, onde eu quero que desça... No eixo X eu quero que volte 50%, para ele poder ficar devidamente centralizado. E para baixo eu quero que ele desça 200%, para ele poder ficar bem aqui embaixo do meu slide. E beleza. Acho que o estilo é isso daí. Voltamos então para o script. E aí o que eu vou fazer? Deixa eu pensar. Eu quero que na hora que a página carregar, ele adicione a quantidade de bolinhas de acordo com a quantidade de imagens que eu tenho ali dentro, né? Então o que eu posso fazer? Window onLoad recebe uma função. E essa função consiste em pegar a quantidade de elementos que eu tenho ali dentro. Para isso, eu vou pegar o meu slider, ou melhor, eu tenho a content aqui, né? Eu já tenho a content. E eu vou pegar aqui children dentro de content. Isso vai trazer todos os elementos, todas as imagens. E children também tem a propriedade de length. Então eu já consigo saber a quantidade
de imagens que eu tenho ali dentro, né? Então, const, posso colocar slide, vou chamar na verdade de content length, beleza? E aí o que eu vou fazer? Um for, que eu começo aqui com o index em 0, enquanto o index for menor do que content length menos 1, porque eu já tenho lá uma bolinha, né, inicialmente no HTML, eu vou incrementar o index. A ideia aqui é eu criar clones daquela bolinha. Para isso, eu venho então no meu slider. A minha bolinha, ela tá aqui, ó. Dot faz parte, não faz parte do slider, faz parte do slide. Mas o slider é filho do slide também. O que eu vou fazer? Ao invés de eu criar uma nova classe, uma coisa legal da gente ver, ó. Posso pegar aqui o parent element, então o elemento pai que está acima, e eu faço um query selector do dot. Posso clonar esse nó, e aí para cada para cada rodada desse for, né, eu vou adicionar então dentro do length dots. Então para isso, deixa eu colocar numa const new dot. E aí aqui eu vou fazer uma ideia parecida, slider parent element, query selector, length dots, append child, new dot. Vamos lá. Então tá ali, ó, já tenho as bolinhas e aí por conta dos clones ela acaba não tendo esse espaço, mas eu vou resolver isso de outra forma, que é pegando length dots e colocando um display flex. Salva. Tá. Já corrigi. Agora eu vou colocar um gap de uns 10 pixels para poder ter esse espaçamento aqui. Beleza. O que a gente precisa fazer agora é definir qual é a bolinha que está ativa, né, representando a imagem. Para isso, acho que a forma mais simples que a gente tem aqui para resolver, pelo menos que me vem na cabeça, né, é já ter uma variável dentro do meu script que controla qual é o slide atual, né? Então vou fazer uma let current slide que começa no slide 0, beleza? Índice 0. E aí eu vou fazer uma função set current dot, que vai ser a função responsável por, de fato, definir qual é o pontinho, a bolinha que está ativa, tá? Para isso, então, eu quero que toda vez que ela execute, ela pegue todos os dots, então document query selector all dot, e garanta que nenhum deles ali tenha a classe current. Então já dá um reset logo de cara. Depois disso, eu quero, posso colocar aqui dots. Depois disso eu quero então, nesses dots, capturar aqui o que tem a posição do current slide e eu vou adicionar a classe current. Essa função eu vou executar então depois desse for, ó, set current dot. Deixa eu salvar aqui. E para a gente visualizar, lá no meu CSS, eu vou pegar então o dot, que tem a classe current, e eu vou alterar o meu background para, acho que pode ser um 222 para ficar bem forte. Deixa eu atualizar aqui. Não funcionou? Deixa eu ver. Console dots class list is undefined. Alguma coisa eu errei. Dots class list dots. Ah, lógico, eu não posso fazer isso aqui numa lista, né? Mas eu posso fazer um for let dot of dots. E aí aqui eu consigo remover individualmente. Beleza. Então agora sim tá ali aplicado, ó.
E se eu avançar, nada acontece. Então, eu preciso que essa função ela também seja executada aqui dentro, né? Vamos lá. Set current dot. Deixa eu pensar. Vou deixar aqui por enquanto. Vou colocar aqui também. Agora que eu vi que eu não abri o escopo. Não sei nem como isso aqui está funcionando. Bom, para garantir, vou abrir o escopo aqui também e evitar outros problemas. Então, set current dot. A gente executa aqui também. Forçar a atualização. Então, se eu clicar aqui, ainda não está funcionando. Não gerou nenhum erro, mas não funcionou. Então, deixa eu entender o porquê. Set current dot. Eu estou selecionando aqui. Sim, eu não estou atualizando o meu current slide, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui pegar o current slide, incrementar 1 quando eu estiver avançando, e aqui eu vou decrementar 1 quando eu estiver voltando o slide. Atualizo. Agora sim a gente consegue exibir, né? Volta também, legal. Mas a gente tem um problema, lógico. Se a gente for avançando até o final e clicar mais uma vez, ele dá aqui, ó, dot current slide is undefined. Porque a gente nunca definiu uma regra, né? Sobre quando ele deveria atualizar, até quando ele deveria incrementar ou decrementar o current slide. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou aqui definir, ó, se... Deixa eu pensar... Onde que eu peguei aqui o conteúdo? Aqui, ó. Vai ser essa mesma ideia, né? Vou colocar aqui dentro. Então, se content length. Mas aí ele tem 5 fotos, né? Então, eu preciso colocar -1 para eu poder ter o índice, né? De 0 até 4. Então, se o meu current slide ele for menor do que o content length -1, aí sim eu vou incrementar o current slide e executar a função setCurrentDot. Vou salvar. Vamos ver aqui se a gente já conseguiu corrigir o problema. Então, estou avançando. Cheguei no final, ó. Não tenho mais nenhum erro. Consigo voltar tranquilamente. E aqui vai dar o erro ainda. Beleza. No de baixo, a gente pode fazer se current slide for maior do que 0, aí sim eu posso executar essa lógica. Então, consigo avançar até o final sem erros e eu consigo voltar para o começo sem nenhum erro também. E assim a gente tem aqui um slide 100% funcional. Aqui eu vou até trocar a cor só para ficar um pouco mais visível. Deixa eu ver. O ativo, vou colocar aqui aquela Cornflower Blue. Beleza. Então ali mostra qual que é o slide atual. E assim você consegue fazer um slide básico com HTML, CSS e JavaScript. Eu espero que você tenha gostado. Considera, por favor, clicar no gostei se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Não deixa de se inscrever no canal, me seguir no LinkedIn, me seguir no GitHub, me seguir onde você quiser. Tá tudo aqui no canal. Vamos se conectar, pode mandar mensagem e que bom ter você por aqui. Te vejo semana que vem. Aquele abraço.